Fala galera, estamos de volta aqui para falar um pouquinho a respeito de um diagrama do OML que não é muito cobrado em concurso público, mas a CESP tem começado a colocar algumas questões, principalmente nos últimos anos, sobre esse diagrama. Eu estou falando do diagrama de temporização. Você também vai encontrar em livros, em provas, ele ser chamado de diagrama de tempo da OML. Diagrama Timing Diagram, diagrama de tempo, diagrama de temporização, tá? São sinônimos aí. Importante é você saber que ele é um diagrama de interação. A gente já viu o diagrama de comunicação, o diagrama de sequência, o diagrama de interação geral e só faltava esse último diagrama aqui da OML 2.0, que é o diagrama de temporização. Finalizando essa aula, você só vai ficar faltando o último diagrama do OML, que é o diagrama de perfil, que só entrou no OML 2.3. Então, com essa aula, a gente está concluindo todos os diagramas da OML 2.0. Beleza? Então vamos ver um pouquinho sobre esse diagrama. Como eu falei, ele é conhecido como Timing Diagram ou diagrama de temporização, tá? E a ideia dele, pessoal, é capturar o comportamento de objetos ao longo do tempo e a duração de quais eles permanecem em determinados estados. Quero te chamar a atenção para duas coisas aqui. A primeira é ao longo do tempo e a segunda é duração. Beleza? Esse diagrama, pessoal, é como se fosse a mistura de dois outros diagramas do OML que a gente tem, tá? O diagrama que a gente chama de diagrama de sequência e diagrama de máquina de estados. Ou seja, ele vai mostrar estados ao longo do tempo e a duração desses estados aí. Legal? Por que eu estou te falando isso? Porque ele costuma ser meio que associado ao diagrama de máquina de estados. Quando você pensa em tempo, diagrama de tempo, logo na tua cabeça você deve imaginar, bom, se ele está falando de tempo, ele vai me mostrar algumas coisas que acontecem no decorrer do tempo, tipo, qual diagrama? Diagrama de sequência, beleza? Faz sentido. Mas que coisas são essas que vão acontecendo no decorrer do tempo? Aí eu te digo, a mudança dos estados dos teus objetos, beleza? Ou seja, esse diagrama vai mostrar que um objeto está no estado A, passou 10 segundos, ele está no estado B. Passou 30 segundos, ele está no estado C. E assim por diante. Legal? Pessoal, no diagrama de sequência, o tempo é relativo, não é isso? A gente não fala explicitamente que se passaram 20 segundos, 30, 40, 60 segundos. Na verdade, a gente fala, uma mensagem foi enviada, algum tempo depois eu tive o retorno dessa mensagem, algum tempinho depois outra mensagem assíncrona foi enviada e assim por diante. Nesse diagrama, não. A gente fala explicitamente quanto tempo pode demorar entre alguma coisa acontecer e a outra coisa. Por isso que a gente diz que ele mostra o comportamento do objeto, tá? Com a mudança dos seus estados e a duração na qual permanecem nesses estados específicos. Beleza? Ele é muito focado em restrições de tempos. A gente vai ver 30 segundos, 1 minuto, 10 segundos, etc, etc. E ele é mistura de sequência com diagrama de máquina de estados. Trouxe para você aqui um desenho desse diagrama, que é o desenho que está lá no livro do nosso grande amigo Martin Fowler, né? Lá no livro do Martin Fowler, né, nesse diagrama aqui, ele mostra para você como funciona uma máquina de café. Ou seja, a máquina de café é composta, segundo Martin Fowler, por dois objetos. Né? Vamos dizer aqui, vamos chamar de objetos aqui, tá? Que é o objeto bomba e o objeto chapa elétrica, beleza? Qual que é a ideia aqui, pessoal? O objeto bomba, ele tem dois estados, desligado e ligado. O objeto chapa elétrica também tem dois estados, desligado e ligado. Repara que está desligado, ligou, desligou novamente. Desligado, ligou, desligou novamente. Beleza? E esses objetos, eles interagem entre si e o estado de um depende do estado do outro. Então repara o que acontece aqui. Inicialmente você vai fazer o café de manhã, está tudo desligado, tanto a bomba quanto a chapa elétrica, beleza? Ambos estão desligados aqui. Mas alguém foi lá, um evento externo aconteceu, você acordou com sono e apertou um botão específico lá para ligar a sua máquina de café. Nesse momento, a bomba vai ser ligada. Passados 10 segundos da bomba ligada, a chapa elétrica vai ser ligada da tua máquina de café. Legal? Olha, a bomba, pessoal, enquanto está sem água, ela vai ficar ligada. Quando encher de água, ela vai se desligar novamente. Beleza? Então, é isso que esse diagrama vai mostrar para você.
Tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia, não é muito bem de um sistema O, né? Mas dá para você ter uma ideia de como é que ele funciona, né? Eu tenho aqui dois objetos, estados, sendo alterados no decorrer do tempo, focando em restrições temporais, ou seja, restrições de temporização que ele está chamando aqui para você. Perfeito? Então repara bem, pessoal, ele é diferente de um diagrama de estados, tá? O diagrama de estados ele mostra os estados pelos quais um objeto, um caso de uso ou teu sistema como um todo pode passar, não é isso? Já o teu diagrama de tempo, ele vai focar nessas mudanças de estado ao longo de um tempo específico, mostrando essas restrições temporais se elas existirem. Perfeito? Então repara que ele é um pouquinho diferente, mas é um diagrama muito importante também do ML e, como eu te disse, não é muito cobrado em prova. Pouca gente estuda esse diagrama, mas às vezes cai e te derruba, tá? Então presta atenção nele. Aqui, pessoal, eu trouxe a definição do User Guide para esse diagrama de novo, tá? É um diagrama de interação, um dos 4, não é isso? Que mostra os tempos reais em diferentes tipos de objetos ou papéis, em vez das sequências das mensagens relativas. Repara, diagrama de sequência, mensagens relativas, uma depois da outra, sem dizer em que minuto, que segundo aconteceu aquilo. Aqui não, eu estou falando de tempos reais, beleza? Em que uma coisa aconteceu, em que outra coisa aconteceu depois. Ou seja, segundos, minutos, horas. Legal? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente está falando um pouquinho sobre um diagrama de um door control, né? Um controle de uma porta. Tem 3 objetos aqui, que é um scanner, tá? De retina, um processador e uma porta. E repara que eu tenho vários estados aqui, ó, 3 estados aqui, eles vão sendo alterados. Aqui eu tenho 3 estados nesse objeto também. Aqui eu tenho 2 estados entre porta, quer dizer, na porta, no objeto porta, né? E repara como o diagrama costuma exibir isso. Quando eu tenho 2 estados no objeto, ele costuma trabalhar com aquela notação, né? Que eu vou invertendo aqui, né? Inverto a linha aqui e ele muda o estado. Já quando eu tenho mais de 2, ele começa a trabalhar dessa forma aqui, né? Esses diagramas são muito parecidos com diagramas usados em engenharia elétrica, né? Para mudança de estados de componentes, etc, etc. Você já deve ter batido o olho alguma vez na vida num diagrama parecido com isso aqui. Perfeito? Com essas informações, pessoal, ou melhor, essas informações são o que você precisa saber para você acertar a maioria das questões de prova de concurso, quando elas não são bizarras, que nem algumas questões da CESP que a gente vai ver aqui. Tem umas questões da CESP que são enjoadinhas sobre isso aí, tá? Beleza? Então, nos resta fazer essas questões enjoadinhas. Então, no próximo vídeo, eu vou voltar mostrando várias questões que já foram cobradas, diagrama de tempo. Legal? Daqui a pouco a gente volta.